Cheguei, meninos! Se a gente contar pra vocês, hein? Estamos ao vivo pra gente poder falar aí sobre a situação da nossa obra. Pra você que é novo no canal, nós estamos construindo uma casa aqui na Flórida, nos Estados Unidos. É uma casa difícil porque é num terreno difícil, isso a gente já sabia, a gente já contou toda essa história pra vocês. Gostaria de estar vindo aqui mostrando o quê? Paredes que já estão subindo, não é? Ah, os tetos colocados, negócio, a casa funcionando, mas não, nós ainda estamos assim, ó. É, cresceu até mato, né? É, já cresceu mato, já veio, já inundou, já fez de tudo, né? Vocês lembram, quem acompanha o canal, a última live que a gente fez foi cortando as duas árvores que precisou tirar, né? E aí a gente falou pra vocês que a obra estava parada, que tinha dado ruim, que o inspetor veio aqui e estava querendo um stamp. Pois é, isso já faz um tempo, hein, Marcelo? O stamp é um carimbo, gente. Um carimbo, isso. Muito obrigada, Marcelo. Então hoje a gente vai contar pra vocês o que realmente aconteceu, o que deu ruim e deu muito ruim, assim. Muito. Pra gente é muito ruim, né, Marcelo? Porque você não tá esperando. Sim. Por outro é muito bom. É, por outro porque deu muito bom. Porque existem dois anjos aí na... Exato. Existe gente que não trabalha direito, mas existe gente que trabalha direito, né? Sempre, acho que em todo lugar, qualquer profissão, né? E a gente sabe que obra sempre tem uns perrengues, mas a gente não achou que contratando uma pessoa, um profissional, um especialista, alguém de uma empresa já com renome, que ia dar merda do jeito que deu. Então a gente vai contar para vocês hoje o que aconteceu, a solução para isso e... Vem chegando, vai deixando seu like, comenta, compartilha que nós estamos nós estamos ao vivo neste canal maravilhoso. Você que conhece a gente da Web TV Brasileira, é a primeira vez aqui, já se inscreve, faz favor, tá? Que a gente está aqui mostrando real time, assim, na hora o que está acontecendo para vocês. A gente procura fazer tudo ao vivo para vocês entenderem mesmo os perrengues e as coisas boas das construção, né, menino? Que eu tenho certeza que vai chegar uma época que vai estar bom, Marcelo. Vai, né, filha? Vai. Quando eu não sei, mas vai. Bom, aqui atrás de mim vocês estão vendo, né? O rapaz de novo, quem já acompanhou a execução dos helicopiles, as estacas helicoidais, já conhece aquela maquininha. Aí você fala, Tati, por que essa maquininha tá aí de novo? De novo, né? É, gente, porque o engenheiro, é engenheiro civil que faz as contas, né? Acho que faltou pilha na calculadora do engenheiro. Sei lá se ele pegou aquela do Carelli, lembra que deu ruim? É verdade, né? Na calculadora do Carelli. Ou ele não estava bem no dia, não sei qual né? era o problema do engenheiro. O engenheiro fez todo um planejamento. O Bob veio aqui, executou o planejamento do engenheiro. E agora resultou que o engenheiro fez as contas erradas, menino. Você acredita? O rapaz não estudou para saber usar aquele inferno daquela calculadora, Marcelo? Ué. Quantos anos que esse homem estudou? Ah, no mínimo 5, né? Foi isso que falaram ontem Eu pra acho gente? que é mais ou menos isso, né? E aí você me pergunta, mas Tati, um engenheiro que a construtora, porque a gente tem uma construtora que é responsável por contratar essas partes, porque senão a gente estaria tendo que contratar essas pessoas, certo? Que loucura que ia ser pra gente, né? Exatamente. Então a gente contratou uma construtora para fazer essa mediação, para representar a gente nessa coisa toda. A construtora contratou aí uma empresa renomada, super recomendada, já fez trabalho pro Busch Gardens e blá blá blá. Tem vários engenheiros dentro da empresa, certo? Então, porra, empresão, hein? Empresão. A gente já sabia que a gente ia ter que gastar com essa fundação, inclusive vocês já sabem quanto a gente gastou inicialmente com a fundação, porque aqui é um solo que não tem compactação, não dá compactação, porque aqui tem um lago enorme. Aqui do vizinho dá pra ver melhor, porque o nosso tá muito cheio de mato. Tem um lago enorme e essa parte, esse terreno que a gente comprou, o solo não é bom, certo? Então a gente já sabia que ia ter que gastar aí uma grana com isso. Isso aqui é água de chuva, viu, gente? Não, é aquário natural. Virou aquário. Você sabe que tá cheio de girino nessa Verdade, água? Pois é. Então, gente, resultou o seguinte, porque isso aqui, na nossa cabeça, já estava pronto, né? Já estava pronto, o Bob veio aqui, botou as estacas, os caras estavam fazendo as formas, colocaram os rebars, que eu esqueci o nome em português desses ferrinhos, né, para depois concretar. Pra gente estava certo, chamou o inspetor para fazer a inspeção, para poder começar a fazer o encanamento, concretar e tal, não sei o quê. Vocês sabem que o inspetor primeiro falou que precisava desses capzinhos, teve que pôr o capzinho. Aí depois ele falou que estava ilegível o negócio, vocês lembram disso? Aí teve que botar um outro papel para ele.
Porque o inspetor, ele vem que nem bombeiro do Brasil. Ele vem falando aos poucos os problemas, né? E aí, por último, você lembra que a gente falou que o inspetor falou que precisava de um carimbo? Pois é. Fazem o quê? 3 semanas que nós estamos esperando esse diacho desse carimbo. Exato. E o carimbo era do tal engenheiro que faltou pilha pra ele, tadinho. E aí eu não entendia, gente, o porquê que demorou tanto. Por que um carimbo demora tanto? Não é, filho? Ainda até falei, né? Vou lá, né? Me dá o endereço, que ele carimba lá e eu trago de volta e boto na caixa aí pro inspetor resolver. Por que demora tanto um carimbo se não tá tudo certo? Por que a porra do carimbo demora tanto? E a gente não tava entendendo, isso tava me consumindo, porque você fica frustrado. O problema é o seguinte, obviamente o pessoal da construtora, eles querem passar para você o menos problema possível, porque você já contratou eles para isso, para eles resolverem. Exato. E chegar para você meio que já resolvido, ou né, já você com a solução, né? Com a solução, você não se preocupar tanto. Mas eu e Marcelo, a gente tem um grande problema de ficar no escuro assim, sabe? Porque a gente sabe que se é só um stamp que tá faltando, que não vai demorar 3 semanas. Então aí começou, sabe aquela coisa? Eu falei, meu Deus, alguma coisa tá errada, né? Tá errada, alguma coisa tá errada, não estão falando. Eu ainda até tinha comentado com você o que podia ser, né? O que você tinha falado? Do negócio da fundação, eu falei, deve ter dado alguma merda. É porque só podia ser a fundação, porque o resto é muito básico, né? E aí, gente, pra vocês terem uma ideia, foi ontem, Do que você tá falando? Que falaram pra gente foi realmente ontem. que estava acontecendo? Não, foi anteontem. Anteontem. Isso. O rapaz ligou pra gente e explicou o que estava acontecendo. O negócio foi o seguinte, o cara quando fez as contas de quantas estacas precisava, ele não pôs estaca ali no meio da casa, tá vendo? Tá vendo que estão colocando aqui agora, gente? Ó. Tá vendo? Vou entrar ali pro povo ver. Cuidado aí, hein? Cuidado. Olha. Ó, tá vendo? Essas aqui, ó. Não tava, tá vendo? Essas todas aqui, não tava. Só aquelas 2 pequenininhas ali tá do perto meio. daquela caixa de madeira ali. Que tava. Então isso tudo aqui não tinha. Aí não tá tava desenrolando o problema lá com os caras. Não tava no projeto da fundação. Na garagem a mesma coisa, precisava ter as estacas no meio. E se você for pensar, é óbvio, né? Porque, Marcelo, como é que o slab, que chama... Como é que o concreto chama laje, né? Como é que a laje não vai ter suporte no meio, já que o terreno não tem compactação? Meio óbvio, né? Mas a gente não é engenheiro, a gente não estudou para isso, né? Se o engenheiro fala que dá para fazer, é porque dá para fazer. Bora fazer, né? Só que aí... deixa eu vir para cá, porque eles estão trabalhando. Vem para cá. Para nós não atrapalhar eles. Isso. Aqui, essas aqui que já estavam. Olha aqui. Essa e essa aqui. Essas que não cortaram foi que colocaram ontem. Exatamente. Aí, menina, aqui, ó, na garagem, ó. Tá vendo aqui a garagem? Aqui também não tinha, ó, essas do meio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Os povos tá trabalhando, nós não pode atrapalhar esse, que já tá muito atrapalhado. Tá muito atrapalhado. Olha aqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui não tinha nada. Não é meio óbvio isso? Eu queria perguntar pros engenheiros acanudados que a gente tem aí. O povo comete esses erros assim, de vez em quando. Normalmente Podemos acontece. falar grotesco? Esses erros grotescos assim, normalmente é assim mesmo? Uns erros da hora? Certo. Porque o tal do engenheiro tinha feito o plano para colocar 70 estacas. Sabe quantas vão? 85. 86. Na verdade, 86. Mas eles estão tentando 85. Ou são 15 estacas faltando. Não é um errinho de uma estaca. Não é uma, né? São 15. Vamos para lá, para a sombra. Que eles vão vir aqui agora. Pois é, aí já tiveram que estragar o serviço do outro para poder aqui, entrar, entendeu? E aí aquele negócio que a gente falou, né? Vira uma bolinha de neve. Arruma um, aí o outro vem, detona, aí depois tem que vir arrumar o serviço de novo. E aí segue. Mesma coisa com a história das árvores aqui, né? Cortaram as árvores. Eu falei pro tio da árvore assim, olha, você corta, você vai botar onde? Que eu falei pra ele salvar, que eu queria os pedacinhos das madeiras, vocês lembram, né? Ele, não, vou colocar ali, ó. Eu vou ajeitar ali. Eu vou ajeitar, colocar assim certinho, ajeitar ali pra não ficar no meio. Vem ver o que ele fez. Vem ver. Olha aqui, ó, tem uns pedaços aqui já, ó. Já começa aqui os pedaços jogados. Isso aqui ele podia até ter levado, porque eu não vou usar essa parte. Olha o que ele fez, gente. Olha só que Olha maravilha. o jeito que ele largou.
Você faz o que com a pessoa? Olha os ferros aqui embaixo que os caras vão usar. Ai, nós tem que rir, Olha né, que maravilha. Rir pra não chorar, né? Nós tem que rir, mano. Olha o Marcelinho lá. E aí, Marcelinho? Marcelinho no QG. Ai, senhor, nós tem que rir muito, gente. Aí o cara largou as coisas tudo aqui. Eu faço o que agora? Vocês têm noção do peso de um negócio desse? Olha aqui. A gata não precisa nem mexer, Olha né? aqui, é muito pesado. Ele falou que ele ia botar tudo certinho ali atrás da árvore. Me jogou tudo aqui. Quem é que vai arrumar isso agora? Quem? Vamos sentar aqui, baby? Ué. Que a gente não fica no meio deles. O que você acha? Você que sabe, pra mim. Porque os caras estão conversando, eu quero mais é que eles desenrolem esse inferno. Senta de lá pra cá, ou você quer que eu sento de... quer que eu sento aqui e você fica daqui pra lá? Não, pode ficar aí Porque mesmo. senão você vai pegar a rua Tem de problema, background. tem problema. Tá bom. Vamos ficar aqui. Pelo Tá menos bom. a luz aqui vai ficar melhor. Tá bom. Aí, Pra Marcelo, você. porque eu não quero atrapalhar eles lá, não. Então, gente, você viu que eu tô de bloquinho? Que bonitinho. Que bonitinho, bloquinho. Então, eu fiz a pergunta aí pros engenheiros que estão aí de plantão pra nós. É assim mesmo, gente? Tem uns erros assim? Me conta. Que é frustrante. Ou seja, tem um outro problema que a gente soube hoje. Quando voltaram com o plano para o engenheiro para ter o stamp, estava faltando, basicamente a assinatura do engenheiro. É a licença dele É a assinatura para aprovação do projeto que ele fez. Só que o engenheiro já não está mais na empresa. Ele sumiu, ele desapareceu. Nós não sabe nem o nome dele, né? Sabe, tá o nome dele lá. Agora, a empresa que é tão renomada não tinha que tinha que arcar, tinha né? que- Resolver, tinha né? que resolver isso Lógico, aí? lógico que teria. Bom, aí eu já não sei, porque aí, menino, um fala aqui, o outro fala ali. Aí eles tiveram que, graças a Deus... eu tava falando, vamos no timeline, né? Do inspetor. Aí o inspetor, como que soube? Porque o inspetor pediu esse carimbo que tava faltando, né? Aí... Na verdade ele pegou, olhou e falou, tem coisa errada. Aí o construtor falou pra ele assim, não tem coisa errada e eu vou provar pra você. Isso foi uma versão que chegou pra gente. Exatamente. E aí, quando foi ver, realmente estava com problema. Então, a outra versão realmente faltava o stamp, a assinatura do cara. Quando pegaram, o construtor pegou e levou lá, falou, esqueceu aqui o bagulho, o cara já não estava mais na empresa. A empresa, não entendi porque não quis arcar e refazer Então nós temos duas versões. Reajustar o trampo. E aí eles procuraram o engenheiro do Bob, que é o rapaz que está executando. Agora ele é nosso cristalzinho aqui, gente. Bob é cristal. Bob é fado injustiçado. É isso. Cristal. Por quê? Porque o Bob já tinha falado para ele que ele é engenheiro. Só que ele não tem a licença porque ele é contractor. Então não pode ter a licença dos dois, né? Que você ele não pode trabalhar. Ele tem a licença de engenheiro, só que ele não pode fazer os dois trabalhos ao mesmo tempo. É isso? Não, na verdade ele não tem a licença. Ele falou justamente porque não sai, porque ele é contractor. Certo. Mas ele é engenheiro de formação, entendeu? Então assim, o Bob tem a parte dos engenheiros dele que estão acostumados com isso, que poderiam ter sido contratados desde o início. Não sei por que não foram. Para fazer tudo de uma vez, Para né? fazer tudo de uma vez. E aí, quem refez tudo... Bom, ninguém quis assinar, a verdade é essa. A empresa não entendi por que não quis refazer, não assinou, não quis dar o stamp. Qualquer outro engenheiro que jogaram aquele plano, ninguém quis botar o nome deles daquela maneira, do jeito que estava, porque estava faltando o pile. E aí teve que refazer todos os cálculos e aí adicionou 16 piles. 16 estacas para o projeto original. Então, de 70, que a gente já estava fechado, estava certo. Pago. Exato. Aumentou 16. 16 Na verdade, estacas. eles falaram 15. A gente ficou sabendo que era 16 hoje. Quer dizer, quando nós chegamos aqui. Mas como os planos já foi aprovado, inclusive... tem 16 ali. Eu não sei se tem 16, se tem 15, não sei. Bom, whatever. Se tem que ter 16, tem que ter 16. Se tem que ter 15, tem que ter 15. Eu não entendi o que aconteceu. É muito frustrante. Cara, se você é profissional de qualquer área, faça seu trabalho direito, gente. Não é, mano? Não entendo como é que as pessoas fazem um negócio desse. Não é um brinquedo. Não é uma bicicleta
que você comprou e ela veio montada errado. É uma casa. Pô, mas mesmo assim dá ruim, mano. Imagina você cair com uma bike. Não, mas você tá entendendo? Tô falando da dimensão do negócio. Então, assim, engenheiros, arquitetos... Bom, é a mesma coisa que aconteceu com aquele prédio lá em Miami. Que caiu, né? Que caiu depois tudo de um tempo. depois de um tempo. Com certeza alguma merda de cálculo Exatamente, deu ali. Alguma bosta Porque tem. você concorda comigo, construir na frente da praia não é um solo bom. Não. Né? Porque tem água ali, tem a maresia, né? Tem um monte de coisa ali, um monte de empecilho. Pois é, então assim, a gente ainda tem que entender realmente quem é que vai arcar com isso. Exatamente. Porque no meu entender, a empresa Pica foi contratada, foda-se que o engenheiro não tá mais lá. Ué, ele estava usando o nome da empresa para trabalhar? Foda-se. Não era contratado deles? Eles têm que arcar com o erro do cara, certo? Mesmo que você opte, porque já não confia, procurar outra empresa para fazer, para ver se realmente está certo. Mas aí também não tem nada a ver comigo. Não, eu não tenho, o quê? Eu sou, o meu ofício. Sou só o trouxa que tô pagando. Minha obrigação não. A minha responsabilidade era pagar. Certo? Para fazer. Uhum. Não era? Nós pagamos. E mostraram, falaram, é tanto que você vai ter que enterrar aí. Beleza, tá pago. Então, quem que arca agora? Com os 15, 16 piles a mais. Me conta, gente. Quem é que arca? Como eu digo lá na Web TV brasileira, a trolha vai vir em quem, né? Quem é que arca aí? O meu já tá ardendo. Cara, eu já avisei aqui que do meu bolso não vai sair um centavo. Se vai se acontecer desse jeito, eu não sei. A gente sabe que eles têm um contingency fee é um dinheiro que eles separam, né, do valor total para esse tipo imprevisto, algum erro, algo, a gente sabe. Então, cara, é isso. Eu tô aqui. Me falaram, vai custar tanto, tô achando lindo. Tenho dinheiro para pagar, vou fazer. Agora, é muito grotesco o erro, não é um errinho, gente, sabe? Exatamente. Então, assim, é muito frustrante. Agora eu te pergunto, né? Se não fosse... Vamos supor que esse cara tivesse assinado, dado o stamp nesta merda, Marcelo? Pois é. O tal do cara da cidade... É outro cristalzinho, engenheiro, inspetor. Não, vamos supor que o engenheiro, se o papel tivesse assinado, botado o stamp, vamos supor que ele tivesse... Passado batido isso aqui. E o cara viesse e falasse, tá de acordo, tá assinado, tá com o stamp, tá com a porra toda, o inspetor da prefeitura. Ia passar. E aí? Aí a gente ia descobrir. Tem aquela música, depois de 9 meses aparece? Podia ser daqui 5 anos. Daqui 10 anos podia acontecer alguma coisa? Aí eu também pergunto, como é que começa a fazer algo se não está devidamente assinado com as coisas? Aprovado, né? Carimbado. Entendi também. É outra pergunta que me fica. Que eu vou ter, a gente vai ter uma reunião, né, para ver, outra reunião, né, para entender isso aí. Então, é basicamente isso. Agora, Bob é um cristal que não era nem para estar aqui hoje. Verdade. Ele já tinha feito a parte dele, né? O Bob não, veio ele veio ontem, rápido, hein? Isso aqui era para começar a mexer, gente, na segunda-feira. Era para entregar o material era para chegar hoje. Ele veio ontem, ele já fez boa parte já ontem. O que dava para ele fazer sem ter que tirar os ferros, ele inclusive, a equipe responsável pelos ferros chegou aí, a gente nem sabe o que ficou certo, né? Mas depois a gente conta para vocês aí no updatezinho. Porque agora o trabalho de um já estava feito, aí vai ter que tirar. Aí quebra o trabalho de um. Aí vai ter que fazer de novo. Exato. Do meu bolso não vai sair um centavo. Eu já avisei. Não tenho culpa nenhuma. O erro não é meu. Vocês que cagaram tudo aí. Quem começou o erro lá atrás que tem que arcar com tudo isso. Porque o erro aconteceu e foi vindo. Ó. Aí a hora que acha, cai que nem dominó. Uma coisa em cima da outra. O Bob não tem culpa. O rapaz que veio botar as formas aqui também não tem culpa. Né? Alguém tem que ter, então, por isso que eles vão cobrar, né? De quem? De alguém. Ah, tá. Eles vão cobrar de alguém. Ai, meu Deus do céu. Ainda não colocaram a luz, não. Gente, eu com esse problemão, eu tô preocupada com a luz, não. Essas horas, a gente não tá nem fazendo com a internet daqui, gente. A gente deu um jeito para fazer totalmente independente esse trabalho para levar para vocês. Então a luz agora aqui vai ser, tipo, de menos mesmo, né? Inclusive a gente até passa, né, quando a gente vai andar de bike, naquela igreja que tá construindo, a gente viu os caras fazer
a fundação, botar o slab, subir as paredes de um dia para o outro, foi muito louco. O telhado, ontem a gente passou lá, já estava pronto, gente. Só esperando só os shingles lá, sei lá o que eles vão usar em cima. Mas é isso. Pois é, menina. Então eu não entendi, assim, sério mesmo. É uma das coisas, como eu falei pra vocês, que você olha, se você já trabalha com isso, você fala, mano, obviamente é precisar dessas coisas aqui no meio, né? Só que pra gente, no primeiro momento, falou que eles iam colocar uns ferros, que ia coisar, não sei o que, no cimento. Você lembra disso? É, sim. Então, assim, eu acho que tem... Sabe quando parece que tem muito mais coisa aí? E aí a gente fica sabendo o que querem que a gente fique sabendo. Esse é o problema da gente ficar no escuro. É. Né? Vocês sabem, né? A gente fica virado lá com a Web TV brasileira 24/7 praticamente. E aí pra gente poder tirar um tempo e ver o que está acontecendo, assim, profundamente, né? É difícil. Por isso da contratação da consultora. A gente fica em cima, hein, gente? A gente fica em cima perguntando o que está acontecendo e tal. Mas é aquilo que eu falei, normalmente eles não querem passar a real do problema, né? Eles querem tentar mas resolver. eu acho que nessa hora aqui, eu acho que deveria ter sido mais claro, transparente, né? Aí, né? Para não vir essa bomba de uma vez. Exatamente. Né? Porque, nós ficamos aí 3 semanas com aquela angústia, sabe? Aquela coisa, putz, e agora? E aí, como é que vai ser? Não vai ser, não tá indo por quê? Aí você começa a pensar, mas o cara que combinou não foi. Os caras que, estão cagando pra nossa construção, porque é o que pareceu. Todo mundo que a gente conversa, que nem nós conversamos bastante com o Bob antes, que a gente chegou mais cedo, né? E aí ele falou, mano, tá tudo uma merda, a cidade não tá aprovando as coisas, demorando, tá tudo cagado, ele falou, essa coisa de construção. E a gente sabe que tá, não é de hoje, por causa da pandemia, tá tudo uma grande bosta. Mas foi o que eu falei pra ele, isso é uma coisa, isso é um problema geral. O engenheiro fazer essa merda não tem nada a ver. É outra pegada, né? Vocês entendem? O meu problema é esse. Como é que o cara faz isso? E como é que você começa a fazer algo que não está devidamente assinado, carimbado, rotulado? Não tinha aquela música? Aí bate aquela frustração, né, cara? E aí tu fica pensando assim, fala, puta merda, mano. A gente já assistiu alguns programas sobre isso. Mas eu o cara nunca vi faz a casa desse. linda, maravilhosa, e aí no final da obra o cara não quer nem olhar pra cara de tanto problema que deu. Ele fala, mano, eu vou vender essa desgraça aqui porque não foi bom. E o lance da construção pra gente, a gente tá tentando levar de um jeito assim prazeroso, né? Vamos dizer assim. Porque assim, ó, e não adianta vir pra mim que, Camprão, o solo é bosta. Óbvio a gente já sabia, gente, óbvio que é. Isso não é justificativo. É a mesma coisa, gente, você vai construir no barranco. Foi o que eu falei, vamos combinar o seguinte, tá? Ou a porra do engenheiro estudou pra resolver problema de solo merda, exatamente. Certo? Se eu quisesse construir a casa ali no lago e a prefeitura deixasse, vocês iam fazer. Vocês vão ter que solucionar. Vocês estão aí pra solucionar meu problema. Faz as contas direito, soluciona meu problema. Se eu tiver dinheiro eu vou pagar. É isso. É ponto final, certo? Ok, tem terreno em aclive, declive. You want us, Bob? Put 16 in, avoiding any future problems. Thank you so much. Cool. Just talk with him. Okay. Yeah, sounds better. Oh, Thank you so much. Tá vendo? O que aconteceu? Gente. Eles, quando vieram com esse problema pra gente, eles falaram assim, que são 15 a mais. Aí a gente, são 15 a mais, bota 15 a mais, né? Aí a gente chegou aqui, o Bob falou que eram 16 a mais. E aí eles estavam tentando fazer 15, porque tinham falado pra gente que era 15. Eu falei, mas gente, acorda, certo? Vocês já cagaram em 15, a mais, um a menos. Vai fazer diferença agora, né? Faz direito, certo? Porque aí você tira um, aí tem que recalcular não sei o quê. Fora que o Bob mostrou pra nós, o primeiro plano, tava tudo não tinha nem as medidas para ele colocar de paio para paio. O cara fez porque é pica, entendeu? Instalou, né? Ele instalou porque ele é pica. O Bob é cristalzinho, a verdade é essa. Já o Bob virou. É cristalzinho, não vem falar mal do Bob pra mim não, que o Bob é o quê? Um fado injustiçado. O inspetor também, eu não conheço ele, mas ele também vai ser.
É. Porque se não fosse, se ele tivesse aprovado, nós estava na merda. Nós estava na bosta. Tu imagina essa porra cair, sei lá, o chão fazer assim. Imagina, você tá dentro da casa, passa 2 anos, o chão começa a então, fundar assim. Gente. Engenheiros que estão aí, sei lá, começando, no meio, no fim da carreira, não vem com a desculpinha que o solo é uma bosta, porque vocês estão aí para fazer as continhas vocês e solucionar o problema do solo, certo? Se a prefeitura deixou construir, é porque dá para construir e vocês foram contratados para quê? Para solucionar o problema. Aí vai dos trouxa pagar. Falou trouxa, entendeu? Devia ter vindo com falou trouxa, né? Hoje. Ai, que merda, aí esqueci. vai de pagar a porra da fundação, gente. É que nem o Daniel e a Mari que estão construindo num terreno de aclive. Exato. Óbvio que eles sabiam que iam ter que gastar muito, que a fundação ia ter que ser não sei o que do muro de arrimo, das porra tudo. Exato. Mas eles não estavam dispostos. Eles não contrataram alguém para resolver o problema deles. Então não vem com essa justificativa para mim de que o solo é uma bosta, porque eu tô sabendo. Por isso que você foi contratado, inferno. Sabe? Então assim... Basicamente isso, gente. Eu queria saber se alguém já teve aí algum problema deste nível. Pra mim é um problemão, cara. Pra mim é hardcore. É a fundação da porra. Mano. É hardcore. Entendeu? Pra mim é um grande problema. É, filho. É. E aí, cenas dos próximos capítulos. Quem é que vai arcar com isso aí? É, então. Que silêncio horroroso. Ai, que morte horrorosa. Que silêncio horroroso, meu filho. Deus do céu. Outro dia eu vim aqui, tinha um monte de urubu aqui em cima. Eu falei, arabaca, essa desgraça, esses urubu. Até taquei umas pedras aqui pra eles vazar. Ai, meu Deus. Mas vou te falar, viu, filho? Ai. Que encrenca. Então, assim, a gente realmente espera que... Ó, bom, pelo jeito está sendo resolvido, né? Agora acho que ele está esperando... Porque ele falou, o Bob falou assim, que se ele arrancava essas porra tudo para fazer o trabalho dele. Ele falou, tem aí, arranco tudo. Eu pego aí a maquininha, eu corto tudo esses ferros aí, instalo o que eu tenho que instalar e vou embora e já deixo liberado aí pros caras já mexer já tarde. Só que o outro supervisor da obra veio e ele quer que quem veio pôr tire. Só que aí começa, quem veio pôr não tá aqui para tirar. E outra, não tem, e vai Bob saber tá se tem tamanho, vai saber se tem tempo para vir tirar isso. Na hora que o cara tá aqui pra colocar. Faz um favor pra mim, pergunta lá pra ele quando que os caras vão vir tirar. Pro Bob. Ah, é. Porque o cara veio aí. Fala, ó, ele deixou você cortar ou eles vão vir quem retirar? Que vai cortar? Só pra gente poder saber. É bom que nós já faz o update aqui agora. Já pergunta, porque ele tá esperando. Então ele tá esperando alguém fazer alguma coisa pra ele poder terminar de trabalhar. Te pergunto, o Bob não é cristalzinho? Tem que ser, né, gente? O Bob tava trabalhando em Tampa. Ele trouxe esse material do job dele em Tampa. De um outro trabalho. Porque senão a gente ia ter que esperar 2 semanas para chegar. Ele falou que às vezes até dá 1 mês para poder chegar essas... As estacas. As hélices e tudo. Entendeu? Ou seja, já falei pro Bob, quando eu for fazer lá minha casinha na piscina, os trecos, pode contratar os engenheiros do Bob. É isso. Eu, hein? Porque aí a gente... Falou que vai chegar em 15 minutos os caras para tirar. 15 minutos? Faz meia hora que falaram 15 minutos. Não, 15 minutos ia chegar o supervisor que já veio. Entendi. Ele já veio, que ele veio resolver. Tirar o rebar, ele Entendi. não vai mexer. Entendi. O povo tá mandando processar as empresas dos engenheiros tudo, hein? É isso. Filha. Foda, né? Foda. Não, engenheiro não é brasileiro, não. O engenheiro é americano, empresa americana. Não, mas se empresa fosse pica. também, E não importa a nacionalidade não importa. de quem está trabalhando. Ele tem uma responsabilidade. Exato. Ele assina ali, ó, um negócio ali, ó, falando, não, isso aqui é seguro, resolvi seu problema. Então, esse é o problema, ele não assinou, né? Então, mas ele botou o nome dele no projeto, tá né? Tá o nome dele lá no projeto. Então. Tá o nome dele. Tá o nome dele no projeto. Olha... E alguém pagou a empresa. Exato. Ou pagou o cara. Então, tem essa um reunião que a gente comprovante aí. Ter. Né? Ou se não pagou, tem que pagar. Então deve ter um contrato. Então deve não ter pague alguma e pague coisa. quem fez direito, né? Exato. Alguma coisa tem certo. Tem alguma que ter coisa firmado tem que aí. Porque de boca não sai nada, né? Não. Alguém veio aqui e falou assim, vou construir tua casa, tá? Quando chegar lá no final, tu me paga tudo. Rolou assim? Não, né? Nós fizemos um contrato, tem as responsabilidades nossas para fazer os pagamentos, tudo. A Glaucia falou, tem uma amiga que trabalha numa loja de construção, ela sempre fala que os engenheiros não sabem de nada, ela que tem que ajudar eles. Mano, brincadeira, né, cara? Brincadeira. Não, as árvores tiraram certo, a única coisa que a gente pediu para salvar os pedacinhos
E aí o rapaz na falou verdade que ia a gente pediu para guardar. cortar uns pedaços maior, né? Porque se precisasse diminuir, fazer alguma Era coisa, mais fácil. era mais fácil. Mas não, cortou tudo pequeno mesmo. Se eu for usar, legal. Se não der para usar, fazer o quê, né? Eles vão ter que levar embora. É. Porque a ideia era usar. Lembra que a gente tinha falado, gente? É. Tati queria fazer uma parada aí. Mas é isso. Queremos manto Bob cristalzinho. E aí é isso, gente. Assim, a gente tá... Por que que o Marcelo falou tem uma parte boa? A parte boa é que alguém achou o erro. O problema. Entendeu? Porque se essa... Olha... Porque se o tal do cara tivesse assinado direito com o stamp, Marcelo, ninguém ia achar esse Se problema. sumiu ele, se ele sumiu agora, imagina se fosse buscar esse cara, ter que buscar mesmo depois do problema. Não ia achar nunca mais. Marcelo, se o cara tivesse feito direito, assinado e tal, e se responsabilizado mesmo pelo negócio, ninguém tinha achado esse erro. É verdade, isso aí ia passar batidão. Porque quando as pessoas recebem o papel aprovado, eles simplesmente executam. Ninguém pergunta, mas está certo isso, está certo aquilo. O contractor está aqui para executar aquilo que está no papel, que é o que o Bob faz. Só que o Bob ele vai além porque ele é engenheiro. E aí ele fica com a coisinha, entendeu? Ou seja, a parte boa é essa, que foi encontrada a tempo. Tu imagina, menino, se depois que tá concretado, sei lá, alguém acha um erro e aí tu tem que quebrar o concreto. Eu acho que aí ia passar direto, porque aí nem ia mais mexer nisso. Passou, já foi. É, né? Entendeu? A gente ia descobrir depois de 5 anos, 10 anos, sei lá. A hora que caísse o chão da sala. Arregaçou aqui. Marcelinho ri pra não chorar, né, Marcelinho? Não, olha, Ana, a gente fez uma reunião com um rapaz que é tipo inspetor da construtora. A gente precisa fazer a reunião com o construtor. Exato. Ele está no Brasil. Então, é aí que a gente vai botar realmente os pingos nos is aí, ver o que se cagou. Eu acho que prazo não cagou não, porque eu acho que não, né? Bom, espero que não tenha mais nenhum erro, assim, de erro. Atraso de material, gente, é uma coisa. Erro é outra, né? Então, assim, vamos ver. Mas a gente tem que ter essa reunião ainda. O Bob, gente, é aquele rapaz que tava, lembra naquelas lives? Dirigindo o tratorzinho e enfiando. Esse é o Bob. Sim. Enfiando o negócio. Tá na o primeira povo quer live? que mostre Não, o Bob. segunda live, terceira live. Nós dá uma volta aqui de longe e nós mostramos o Bob. Pois é, menino. Então, basicamente é isso, gente. E vocês, como é que vocês estão? Foi livramento, exatamente, Ana. Vamos pensar por esse lado, Ana? Que foi livramento? Né, Marcelo? A gente tem que sempre tentar ver. É ruim, mas você sabe que quando vieram para mim com o real porquê do atraso e do tal do stamp, assinatura, sei lá que bosta não ter saído, eu fiquei mais tranquila. Porque pra mim é muito pior ficar no escuro, sem saber o que está acontecendo. Acho que esse é o problema. Do que realmente saber o que está acontecendo. Exato. Quando o rapaz me ligou e falou, é isso, eu dei até porque eu sabia que ia ser resolvido de alguma maneira. E mas detalhe, pelo menos foi a 5 minutos da gente começar uma uma hora live. da fofoca, verdade. Essa semana aqui. Se eu não me engano, foi terça-feira. Foi terça, essa semana. Porque na quarta a gente encontrou aquele outro rapaz aqui. E aí na quinta ele instalou e hoje nós verdade. desenrolando o resto. É isso, gente. Tenha fé que vai dar tudo certo. Vai, com certeza. Mas é chato verdade. também. Pô, agradeça não ter dado certo antes, ter passado, né? É isso que a gente tá falando, Vitória. Não, aquela não é história, Vitória, né? Quem é personal Tu perde o avião e tu reclama. Aí o avião cai. Vai saber, né? Sabe assim? Porra, perdeu o avião. Credo, Marcelo. Que comparação. Merda, né? Meu Deus, que comparação. Ai. Então é isso, gente. A gente sabia que não ia ser fácil, mas a gente também não imaginava que ia ter esse erro. Mas estamos aí, estamos forte, estamos firme, estamos rígido. É isso. Ai,
Ai, deixa eu ler um povo aqui. Vai lá, filho. Bob Cristalzinho na Fazenda. Pronto, o Bob tá famoso, Já hein? pensou? Ele chegar lá rasgando inglês, não entender nada que os caras falam? Vixe. Van Luz Langeiro vai parecer com o kit desculpa de blogueira com blusa do Mickey. Quem me conhece sabe. E o filtrinho de cachorrinho, né? Sempre coloco pilha na calculadora. Pra lascar o pau. Ai, Van. Ai. Taticela Construção vai decolar, vai dar certo. Vai, ouvir, vai dar muito certo, viu? Eu tenho certeza que vai. Certeza que vai. São uma grande pedra no nosso caminho que Bob está retirando. É isso. Ai, tô esperando uma obra há mais de 4 meses, é ter paciência e fazer novamente. É isso, Bob Cristalzinho, tudo no seu tempo, disse Bruno. Tá vendo? Ô, Bruno, é isso, Bruno. Saudade de um ao vivo, disse Priscila. Faz 2 meses que comecei a trabalhar e não consigo. Ô, Priscila, que bom, trabalhar é bom, hein? É maravilhoso. Trabalhar é bom, viu? O cara comprou o diploma, disse o Vinícius. O diploma é uma passagem pro inferno, né? Porque ele sumiu. Pra Bahamas. Não, nunca passou pela nossa cabeça, Raoni, ter comprado em outro... ou comprado pronto. Não. Na verdade, assim, lembra que eu falei pra vocês aquele dia? Nós até falamos nisso numa live. Que assim, comprar pronto é sempre muito mais rápido, obviamente, e tal, mas aí você fica stuck naquilo e eu sempre tô olhando o que tem no mercado neste valor que a gente vai gastar aqui e nunca tem o que a gente vai ter aqui. E outra coisa, tá tão cagado que tá podre pra comprar. Se você quer comprar... Hoje, tu paga... Pra você ter a casa hoje, eles estão pagando tipo 50, 60 mil dólares. 100 mil dólares a mais por causa de tanta oferta. Tanta gente que tá procurando comprar. Então tipo, você vê a casa lá por 700, tem gente dando 800 pau na casa pra poder ter. Isso é de uma burrice, é o mercado, gente. Né, agora. Mas você compactuar com isso... Ah, sim, você pagar, né? Porque aí você movimenta o mercado. Não, porque também. Já aconteceu isso antes. Então, foi quando na estourou bolha imobiliária bolha. em 2007. Já aconteceu isso. Exatamente. De supervalorizar. O cara comprava a casa a 300, vendia no dia seguinte a 600 pau. E eu acho assim, se a gente tivesse nessa coisa de comprar, a gente ia ter que esperar. Você tem que esperar isso dar uma baixada. Onde já se viu você pagar 50, que seja 10 mil a mais na casa? Louco. Gente, isso não existe. Não, e o pior é o appraisal, né? A valorização, como é que eles falam mesmo no Brasil? É o equity, valorização, acho. A valorização da casa, assim, de um dia pro outro, dá um jump, assim. Não existe. Dinheiro não existe, esse dinheiro não existe. Por isso que deu... Então, assim, quem está procurando para comprar está com esse problema de você ficar frustrado, de você gosta da casa, você dá mais, só que tem gente que dá mais que você. E aí fica essa guerra. E aí fica uma guerra e você acaba comprando qualquer coisa, porque você está no desespero para comprar e aí você sai dando oferta no que você vê a mais do que vale. Ou seja... Então nós não estamos ruim, não. Merda por merda, pelo menos nós estamos aqui, nós temos o dinheiro todo para fazer a casa, graças a Deus, meu bom Deus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Muito obrigada. Porque já pensou, se a gente não tivesse o dinheiro todo para casa, a gente já está achando maravilhoso o atraso. Deixa o mato crescer aí, deixa zoar tudo isso aí. Basicamente é isso mesmo. Se você é novo no canal e não sabe quanto ficou essa primeira parte, a gente tem live falando sobre tudo, tá? Porque uma coisa que a gente combinou com vocês... quando a gente começou a fazer isso, é de falar valores. Exato. Porque eu gosto muito desse nicho de construção, eu fico frustrada quando não falam valores. Então a gente falou já valor de tudo, tá? Inclusive a fundação completa com esses piles, mais o slab completa ali, pronta, tinha ficado em 70 mil. Aí agora tem que adicionar mais 16. Piles. Exato. Eu não sei quanto dinheiro vai, e eu espero que eles tenham esse dinheiro separadinho. Para poder resolver, né? É isso aí. Não é isso? Ou se não, tira de outro lugar, né? Tira-se de outro lugar. Ô, gente, queria agradecer todo mundo que tá aqui com a gente, viu? Muito obrigada aí pelo apoio de todo mundo. Se você chegou agora, perdeu toda a explicação das merdas do engenheiro que cagou tudo, filho. Tu volta, vai ficar gravado. A gente se vê hoje. Hoje tem Hora da Fofoca. Hoje tem Falando de Ilha, com ligação de vocês lá no Web TV Brasileira. Então eu espero todo mundo lá, tá? Obrigada pelo carinho. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, sabe o que eu faço? Abro caixinha de pergunta lá no Instagram do Construindo. Boa. Então segue a gente lá no Instagram, Construindo com Taticelo, que eu abro uma caixinha e aí vocês mandam perguntas e a gente vai respondendo alguma dúvida que ficou por lá. O que vocês acham? Tá bom?
A mesinha tá aqui, ó, Tá Vânia. aqui, ó, nós estamos aqui, acomodados. QGzinho. Não ficou bom uma mesinha, Ficou gente? na sombra. Pois é. Olha que maravilha. Ficou da Só hora. faltou só uma aguinha, né? Tem no carro a água, Marcelo. Tem no carro. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo pra vocês. É Se nóis. inscreve aí se você não tá inscrito. E bora, menino. Força na peruca. Valeu, fui.